Aquele abraço, galera amiga, está no ar, 9 na área. Estamos reunidos e vamos discutir as coisas do nosso futebol. O Ceará dispensando jogadores no momento que começa a crescer na segunda divisão. Já saiu das últimas colocações e a tendência é continuar evoluindo, mas mesmo assim está dispensando jogadores. E há uma informação que o Macena está pedindo para voltar. Presidente do Botafogo engrossa o coro. Eu acredito. Eu também acredito. Quem ouve, quem assiste, pode testemunhar a minha crença na tradição do Botafogo em busca desta classificação. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a segundona que tem como vice o Chapecoense com um jogo a menos. E como líder, o time de Valdívia, que está jogando uma barbaridade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já, no 9 na área, que focaliza também os assuntos relacionados ao esporte amador de Ribeirão. Hoje é 6 de agosto, quero mandar um abraço ao meu companheiro de rádio, Antônio Donizete, o Toninho Bolinha. Está afastado da rádio por 90 dias, problema de saúde, mas vai passar por essa, viu, Toninho? E um meu abraço a você, porque hoje o Antônio Donizete, o Toninho Bolinha, está completando hoje mais um ano de vida. E amanhã vai ser aniversário do amigo, do companheiro Márcio Francisco Moraes. Márcio Moraes, que será homenageado com o troféu Imprensa, Copa Imprensa de Futebol Amador, uma competição que tem organização do canal RP9, da Rádio CMN, da ACLE, para agitar o futebol amador nesse segundo semestre, com 12 participantes, todos jogando contra todos, classificando 8 equipes para a fase de mata-mata, até se apurar o grande campeão. Conosco nesta manhã, Antônio Carlos. Boa noite, boa tarde, Antônio. Bom dia, Antônio Carlos. Então tá, bom dia. Me atrapalhei dia. todo, você viu? Bom dia, Tá boa bom. noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Obrigado, como diria Deusão Alves, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite e boa tarde para quem é da Pronto, tarde. está resolvida a parada. Amigos do 9 na área, é um prazer estar aqui novamente em companhia do Valadão, do Guilherme, do Arthur e de você, René Andrade, que eu ainda vou te puxar o saco de novo. Reputo como sendo um dos maiores cronistas da cidade. Um dos mais... Tem 2 ou 3 que eu gosto, tá certo? Um é o Valadão, né? O outro é você. E tem mais um aí. Que eu admiro pela capacidade, pelo conhecimento e pela credibilidade, por aquilo que fizeram até aqui, e ninguém pode falar assim, olha, ele fez errado. E pode falar o nome, não tem problema nenhum. Não, eu gosto muito do Luciano Neto. Eu estava falando aqui do Luciano Neto, meu companheiro da Acre, eu gosto demais do Luciano pela capacidade. Ele é mais ou menos como você, é uma enciclopédia, sabe tudo de futebol. E quando ele não sabe, ele faz uma explanação, ele faz uma explanação tão grande que você tem que acreditar, porque ele mostra fatos. Olha, foi desse jeito, assim, assim, assim. Como você, foi assim que aconteceu. Não tem como contestar, tá certo? Pelo menos um cara como eu não pode contestar. Agora, algumas novidades aí, René, quanto ao futebol amador. Hoje nós teremos novamente notícias do futebol amador. Isso muito me alegra, porque o futebol amador de Ribeirão Preto move a periferia, agrada a periferia, traz muito entretenimento à periferia, e eu já acompanhei isso com você aqui e gosto muito disso. Tem algumas coisas aí para a gente brincar também, por exemplo, o Neymar está com anemia, e eu estava vendo hoje no jornal, mas eu queria falar isso ontem. Hoje no jornal, aquele menino está falando que a Bruna Marquezine pode ter provocado essa anemia nele, assim, porque só de olhar assim, a Bruna Marquezine, a gente deve ficar com anemia profunda. Tá certo? Eu, por exemplo, quando olho para ela, o Neymar está nessa fase também, está com anemia.
E claro que o pai dele já falou que vai curar, que vai arrumar, coisa e tal, mas a perda ele não tem massa muscular, ele não tem gordura, então diz que perdeu massa muscular. Macena poderá voltar ao comercial. Essa é uma boa. Muita gente boa está voltando. Mas o comercial também tem problemas. Eu gostaria muito até que você falasse alguma coisa a respeito, porque está por aí na cidade a situação dos cheques que estão voltando. Isso, né? Cheques sem fundos, cheques sustados, jogadores que não receberam. Eu que sempre brinquei aqui com o tal de Lacer Dólares, que era os dólares do Lacerda que moviam isso. Não estão movendo mais o comercial? É uma boa pergunta para ser feita até para o próprio Dr. Nelson Lacerda. Que anda meio afastado, meio sumido, meio desaparecido. Ele, no começo, estava muito na mídia, dava entrevistas, algumas entrevistas até criavam problemas para o próprio clube, mas no momento Lacerda anda meio afastado. Segundo consta, não tenho certeza, ele foi aconselhado pelo Departamento de Marketing e Departamento de Futebol Profissional a não conceder entrevistas justamente para evitar maiores tumultos em torno da agremiação. Adalberto Valadão, você está legal, Valadão? Ótimo, 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 ótimo. Renê, eu tenho um destaque triste a fazer aqui, na minha primeira participação. Faleceu no final de semana em Ribeirão Preto, o nosso companheiro de rádio, durante muitos anos foi um notável disc jockey da 79, trabalhava no sistema do Marcelino, aí, as FMs todas, fazia o jornalismo, Diário fazia as suas redações, o Diário, Conquista, o nosso Darcy Nascimento. Isso. O Darcy nos deixou aos 75 anos, foi lamentável, né? Mas ele cumpriu, enquanto esteve aqui, profissionalmente, cumpriu como homem, tem uma grande família, né? Deixa filhos, tudo, né? A sua esposa, irmã do nosso queridíssimo Joel, né? Que é publicitário, também do sistema lá do Marcelino das FMs, Mega e tudo mais, né? Foi lamentável, foi triste, fiquei profundamente consternado com o passamento do nosso Darcy Nascimento. Mas lá em cima, claro, vai nos também dar uma luz aqui embaixo, vai nos orientar para que dentro desse jornalismo a gente continue com essa independência e tocando essa bola aqui com muita saúde. O Darcy estava morando ali na região do Manuel Pena, recentemente até a gente esteve junto, conversando, falando do momento que a gente esteve junto na Rádio Brasiliense. Tivemos juntos trabalhamos na Rádio Brasiliense, estivemos juntos na Rádio Renascença também, né, que hoje é Rádio CMN. Infelizmente, o Darcy Nascimento faleceu na noite de domingo e foi sepultado na segunda-feira. Notícia lamentável, mas que tem que ser dada, tem que ser comentada, tem que ser analisada, principalmente quando um amigo vai embora, e principalmente um amigo de grande competência. Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, Valadão, tem rodada hoje. 19h30, Asa Sport Recife, Figueirense e Casa, Chapecoense e Atlético Goianense, que mandou embora o Atlético René Simões e contratou o treinador, eu me esqueci o nome dele, aquele que andou pelo Flamengo, Botafogo do Rio, Guzmão. Contratou o Guzmão. Às 19h30 tem Ceará e América de Natal, São Caetano e Palmeiras, o clássico paulista, também 19h30. E aí, às 21h50, rodada cheia, completa hoje. Boa Esporte Guaratinguetá, ABC contra o Oeste de Itápolis, Paraná Clube Joinville, Bragantino e Avaí, Paysandu e América Mineiro. Mais uma vez o Palmeiras em ação, sem o Mago, sem Valdívia, que não joga, Valadão. Olha, eu começo falando por técnico de futebol. Técnico de futebol, ele tem que chegar, né? Se tiver bala, se tiver nome num clube que tem potencial, eu quero isso. Vai dar? Não, não tem contrato. Porque alguns, eles assumem sabendo que dali 20 dias, um mês, 3 meses, eles serão dispensados porque vão dirigir cabeças de bagre, o clube não vai virar, o time não vai virar, e dane-se o clube, dane-se o torcedor da agremiação que o contratou. Ele quer, na realidade, o grande salário que ele passa a ter, pelo menos em 3, 4 meses, e depois aquela clássica rescisão contratual. É uma sacanagem.
Então, o René Simões é um grande técnico, trabalha em qualquer clube do Brasil. Aonde ele passou com bala, ele fez um excelente trabalho, né? Mas ele estava sendo gerente de futebol, de repente largou, abandonou isso, voltou para técnico, ele quer ser treinador, gosta disso, né? Então, eu acredito, é o caso do Candinho, que hoje é diretor de futebol da Portuguesa, mas lá tem uma veiazinha... Que cansou da Portuguesa e disse que está aposentado. Então, sabe, porque, René, se você observar as classificações de todos os campeonatos, os últimos, com certeza, estão lá a baba porque são os piores. Claro que existe algum acidente de percurso, um grande cai, como vários caíram, tal, mas na realidade, na essência da coisa, dentro deste modelo que nós temos, turno e retorno, ponto corrido, né? Os 4 últimos vão para o Decantado Brejão. Olha você quem está ali no inferno. É só coisa mandada. É só coisa mandada. Né? Então, eu acho que o técnico de futebol que se preze, vou dirigir. Eu quero fulano, Beltrano. Ah, mas assim é fácil. Pô, o técnico não joga. Ele só orienta. Ele só faz um bom ambiente. O jogador que sabe jogar é que vai resolver dentro das 4 linhas. E vou além. Dentro das 4 linhas, às vezes eles resolvem mais do que o técnico fora. Aceitam o técnico porque é um bom caráter, é um cara que agrega e tal. Mas na hora do vamos ver o que o técnico fala, os caras chegam no vestiário, olha, vai ser assim, 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 estamos conversados. Né? Isso foi em 70, na gloriosa Copa do Mundo que nós levantamos. Pô, Gerson era o coordenador de tudo. Né? O Gerson chamou o Carlos Alberto Torres, chamou o Clodoaldo, né? O Brito, né? Aqui, amigão, Pelé é aqui. E tudo bem. Né? E o nosso glorioso Zagallo ficava torcendo no banco. Brincadeira. René e Valadão, quando você tentava lembrar o nome do técnico, eu ia chutar o nome aqui de Joel Santana. Paulo César Guzmão. Agora eu lembrei inteiro o nome. Tá certo. E é bom treinador, hein? Bom treinador. Daqueles sérios, né? Daqueles sérios. Mais um da escola do Vanderlei Luxemburgo. Pois é. Então, eu ia chutar aqui, porque aí quando você não lembra uma coisa, começa a chutar um monte, né? Eu ia chutar Joel Santana, que é destaque hoje num trabalho, essa semana, na revista Veja. Ele já não quer mais ser ou pelo menos não está desempregado, não é? E ele é garoto propaganda. Isso, aliás, é uma propaganda interessante. Eu até vou pedir para o Arthur amanhã tentar levantar essa propaganda que sai muito na internet do Joel Santana, que ela é hilária. Ele está ganhando muito dinheiro com isso. Não importa se a gente vai falar do shampoo, não, mas vamos mostrar a propaganda que o Joel Santana faz, que ela é hilária, ela é fantástica. O inglês dele é uma coisa maravilhosa. É o primeiro inglês com sotaque mineiro. Aliás, já começou a chamar a atenção o inglês dele quando ele foi lá para a África. Foi, né? Quando ele voltou. Quando ele tentou falar inglês, o pessoal começou a querer descobrir que dialeto é esse. O Joel Santana é um grande gozador, na realidade. Ele mesmo já disse isso em várias oportunidades. E cronistas do Rio de Janeiro, repórteres que fazem as suas reportagens nos clubes, e o Joel passou por todos lá, né? E sempre esses repórteres entrevistavam o Joel, e todos afirmavam, o Joel é uma boa praça, entende de futebol, sabe, mas ele é um grande gozador, ele é um brincalhão e tal. E aí vai a coisa. E ele disse que nessa oportunidade o negócio dele continua sendo ser garoto propaganda. Por enquanto não tem clube, se quer aparecer ele vai estudar a possibilidade. Outro destaque que eu gostaria de fazer, se você me permitir, todo mundo observa isso, mas eu quero comentar isso, se você deixar. O técnico Tite do Corinthians. Ultimamente eu não tenho visto um técnico do jeito que você falou, o técnico tem a importância dele, mas lá dentro do campo, quem joga são os jogadores. Essa é a minha ideia também, a vida inteira. Até aprendi isso com vocês mesmos. Que o técnico, ele comanda. O Tite me parece que tem um diferencial. Ele fica ali no quadradinho dele, até fora, quase junto, ele quase entra dentro do campo e joga junto com o clube. A todo instante, ele fica mostrando para quem que é para passar a bola, marca lá e joga lá. O Tite joga com o time. Na minha opinião, o Tite tem influência decisiva no comportamento da equipe. Em cima disso, eu tenho uma informação de quem foi jogador do Tite, que o que agrada ao jogador quando o Tite tem esse comando, nessa agremiação,
é o seu caráter, é a sua personalidade, é a sua firmeza. Ele joga limpo com os jogadores. E isso me parece que agora no Corinthians é real. Né? Qualquer outro treinador já teria escalado o Pato como titular, até quebrado ou não, sabe? A torcida pediu, vai ser o que... Ele tem mantido com os jogadores um comportamento extraordinário. Né? Joga o time que joga é o time que se escala nos treinos, o time que se escala no campo. Quem está melhor vai lá e tal. E com o elenco que ele tem, evidentemente isso favorece, ele está tendo um aproveitamento muito bom, tanto que está parando num clube como o Corinthians, super, hiper polêmico, né, e com uma torcida extraordinária, já com alguma quilometragem. Né? É mesmo, já é o terceiro ou quarto campeonato que ele disputa, decide e na maioria deles ele conseguiu se sagrar campeão. O líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, está fazendo um pagamento e um mês de direito de imagem para os seus jogadores. Ainda deve um mês e agora, no 5º dia útil, está fechando aqui o 2º mês que está atrasado. Então, a situação financeira do Botafogo é muito ruim e todos criticam o presidente Assunção porque ele quis montar uma equipe forte para disputar o Campeonato Nacional e tentar o título da competição. E, por isso, ele estrangulou as finanças do clube. Mas é aquele negócio, se não arriscar... O Botafogo, ele é um clube extraordinário, é um clube que tem um passado memorável, sem dúvida alguma. Foi base com o Santos da seleção de 70, ponto. Né? Agora, lamentavelmente, no Rio de Janeiro, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco são as grandes marcas. Que hoje, no tal do futebol empresarial, no tal do futebol Fiorim, Fiorello, Cacau vivo em cima da mesa, senão você não anda... com campanha associativa, que isso volta a ser forte hoje, né, que no passado os clubes deixaram de lado, né, o Juventus, vou citar só como exemplo o nosso glorioso Juventus de São Paulo, já teve 110 mil sócios, né, e jogou isso pela janela. Bom, o Botafogo não tem essa bala toda, lamentavelmente, e paga tributo caro por isso, porque também a torcida do Botafogo é uma torcida pequena, não é uma grande torcida. O Botafogo, ele tem grandes simpatizantes nos outros estados, mas não é um clube bala de torcida forte como o Vasco no Rio, principalmente, né? Flamengo. Né? Aliás, uma curiosidade, eu li isso um dia, a maior torcida da cidade do Rio de Janeiro é o Vasco. Eu pensava que fosse o Flamengo. O Flamengo se completa fora do Rio de Janeiro como a maior torcida do Brasil, ainda diminuta a sua margem à frente do nosso glorioso Corinthians. Mas na cidade do Rio de Janeiro me surpreendeu aquilo. A maior torcida é do Vasco, cuja colônia portuguesa no Grande Rio é extraordinária. O jogador Alexandre Pato, ele mantém-se calma com esta lesão, com esta contusão, e ele manda o seguinte recado: não é nada sério, já estarei voltando. O treinador Tite, ele mostra cautela e espera uma reação do Santos contra o Corinthians. Ao mesmo tempo, ele disse que o time do Santos foi ingênuo a enfrentar a equipe do Barcelona. O Corinthians deve repetir o mesmo time que ganhou do Criciúma pela contagem de 2-0. O Tite está certo. Aquilo que nós comentamos, aquilo que o Brasil comentou, né? Pô, para com isso. Vai lá, quanto que... Me dá aí 3 milhões, ou sei lá, tá de bom tamanho. Vou ver vocês só o ano que vem. Olha lá, você está entendendo? Esse ano não. Preciso me recompor no Campeonato Nacional, preciso disputar uma vaga para entrar na Libertadores e tal. Entrou de alegre, né, na coisa, né? E deu no que deu, né? Tem duas coisas que podem acontecer aí. Ou o resultado de 8 pode provocar nos jogadores uma ideia de vamos reverter isso e vamos partir para cima do Corinthians e vamos ganhar, ou eles podem entrar um tanto quanto abatidos, de forma que a equipe, que repercutiu na equipe, um resultado desse tamanho. Porque perder. É 1-0, 2-1, coisa e tal. Mas perder de 8, como perdeu, pode repercutir negativamente no ânimo de toda a equipe. O Corinthians tem time para chegar em Santos e ganhar com tranquilidade. Tá. A diferença de qualidade técnica é brutal. Agora, é um clássico, é camisa, os caras vão morder alambrado para mostrar para a torcida que for lá, o torcedor que for lá, olha, mas somos bons realmente. Aquilo lá foi um desastre, foi um acidente de percurso. Então, o cara até... na alma, ele passa a render aquilo que na qualidade técnica ele não renderia de uma maneira normal. Né? Passa mais na raiva, na bronca, tal, tem que mostrar. Né?
Mas eu acho que o Corinthians é um time altamente experiente, vencedor. O Corinthians não vai se impressionar. O Corinthians vai entrar naquele joguinho a dança do rato. Toca, abriu espaço, se tiver, vai lá e mete na rede e estamos conversados. Eu honesto e sinceramente, Corinthians favoritíssimo para esse clássico de amanhã na Vila Belmiro. Tenho essa mesma opinião do Valadão. Eu acho que o Corinthians tem muito time para chegar lá e ganhar. Se não houver nenhuma alteração daquela do tipo que eu disse que poderia acontecer, do Santos querer passar, se superar, mostrar que aqueles 8-0, sei lá, foi coisa do futebol, o Corinthians chega lá e tem um bom resultado. O técnico interino do Santos, Claudinei, destaca com tristeza o vexame que o time deu na Espanha. E ele afirma: parece que morreu um parente nosso. O vice-presidente, ele analisa a crise e divide a responsabilidade em toda a diretoria, em todo o grupo, não só do presidente, já que existe por parte da torcida do Santos uma forte pressão para que o presidente venha a renunciar. E o Santos está confirmando que o Patito Rodrigues está indo para o Estudiante de La Plata. E o Neilton, que é o grande jogador do Santos, a grande esperança do Santos, que todo mundo reputa como o substituto do Neymar, ele afirma o seguinte: no jogo contra o Corinthians, vamos dar a vida. É hora da virada. Foi o que eu disse, o que eu disse, né? Mas aquilo que eu estava observando, né, nessas entrevistas dos santistas lá, dos conselheiros, o Luiz Álvaro, né? O Luiz Álvaro pintou no pedaço como um presidente bala. Isso. Né? Eu cansei de ouvir em rádio e assistir em canais de TV os outros cronistas ou alguns torcedores. Esse é o presidente que eu queria ter no meu clube. Se o Luiz Álvaro fosse presidente do Corinthians ou do São Paulo, do Flamengo. De repente, da carrocinha desceu uma ribanceira, hein, amigão? Quer dizer, ele perdeu a rédea da coisa, do comando, que era tido como um economista santista, um homem, e mexe, a empresa dele, se não me engano, administra esse tipo de coisa, né, capitais. O Luiz Álvaro deu uma caída que, olha, lamentável. Mas é previsível isso, né? Apesar de eu achar realmente, como você falou, que ele, quando ele teve aquela briga, porque para ele assumir a presidência do Santos, foi uma briga. Não foi uma senhora briga, foi uma luta. Ele assumiu, fez aquilo tudo que fez, e agora precisa ver como é que está hoje o Santos Futebol Clube a nível financeiro. Porque a nível de futebol, eu não acredito que seja tão ruim, não. Ele está num nível aí, não tem o Neymar mais, tá certo? Mas está jogando razoavelmente bem. Essa derrota dos 8-0, eu acho que no próximo jogo, contra o Corinthians, nós vamos saber o que é que aconteceu. Olha, Antônio Carlos e Renê, meus amigos do Canal 9, em Santos, há quem questione se o Santos pode ser considerado um clube grande. Não confundir com um time. Porque o Botafogo teve um dos maiores times do Brasil, em 77. O Botafogo é um clube do interior, é um clube médio, para não falar pequeno. Correto? Bom, o São Caetano foi vice de uma Libertadores, meteu bala, campeão e tal. E onde está o São Caetano? Na cidade de Santos, é a maior torcida do Corinthians. E já era do tempo de Pelé. Já era. Correto? Então, veja bem, o Pelé deu um grande destaque ao Santos. Há quem afirme que seria, se o Pelé não tivesse aparecido no Santos e ficado lá durante 10 anos, seria o Santos uma santista, uma portuguesa santista de Santos. Ou então uma portuguesa de Desportos de São Paulo, que é um coadjuvante dos grandes, né? É para se pensar isso, viu, meu amigo? É para se pensar, porque o Santos tem muitos simpatizantes em estados outros, como tem o Botafogo. Por causa do Pelé. Por causa do Pelé, já tá? Então, agora, tradicionalmente, como Corinthians, Flamengo, Atlético, e aí vai Palmeiras, São Paulo, isso é difícil, viu? Eu não sei não, viu? Como destaque final do noticiário dos grandes clubes, e de fora o atacante Aloysio fratura a mão direita no jogo contra o Benfica, mas vai jogar amanhã contra o Kashima, na decisão da Copa
Suruga. 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 Disse bem, suruga. Você tem a mente poluída. Não, às vezes eu ouço errado. Mas falando em suruga, falando no menino aí, no jogador, o Luiz tem que jogar mesmo, até porque a fratura na mão. O Renato Augusto jogou com fratura no rosto, jogou bola. O Aloysio pode jogar com fratura, até porque ele joga com os pés. Ok, o 9 na área volta daqui a pouquinho falando do futebol amador da cidade, galera amiga. Ok, galera amiga, estamos de volta, 9 na área, recebendo aqui o nosso Antônio José. Tudo bem, Toninho? Tudo bem, Renê. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, né? Revendo aí o pessoal da produção, o Valadão, que acabou de sair, o Antônio Carlos aí, sempre uma satisfação muito grande estar aí mais uma vez. E você vem aqui para trazer as informações, as notícias do nosso esporte amador, principalmente o que anda acontecendo nos bairros de Ribeirão Preto, né, Toninho? Perfeitamente, Renê. Nós tivemos aí um pouco antes de domingo agora, das finais que nós vamos falar na sequência, tivemos aí a final do campeonato lá no Parque Ribeirão Preto, né, onde o time da Mangueira foi campeão, né, Favela das Mangueiras, né, lá no Marbete. Aliás, mais ou menos umas 3.000 pessoas lá em Toninho. Quem teve presente ali viu o tanto de gente que tinha ali. Ali realmente é diferenciado, é muita gente. Bom, não só lá, como também o campeonato que acabou domingo passado, né, no dia 28 do 7, lá no Canindé de Areia do Simeone, famoso campo do Pascoalim. Ali também é um local que se assemelha igualmente à lotação que você deve ter percebido ou ficado sabendo, lá do Parque Ribeirão. Lá no Canindé de Areia também, nós chamamos hoje carinhosamente de Arena Simeone. Ali, olha, vou te falar, é coisa de louco. Fica as ruas totalmente lotadas ali, você não tem onde pôr carro mais, porque super lota tudo. É uma coisa realmente fantástica. A gente pede aí, né, pro pessoal de casa, né, o público que comparece no campo, para valorizar esses locais aí, porque em bairros periféricos, né, onde as pessoas às vezes não têm um título de clube, né, para estar desfrutando aí, o que sobra aí são os bares para tomar cerveja, né, não tem aparelhos públicos, assim, vamos dizer assim, um teatro de arena, uma coisa ou outra, né, alguma coisa que pudesse trazer algum lazer para o povo. Infelizmente, né, embora a gente peça sempre aí por intermédio do nosso gabinete, no Walter, mas o fato é que precisa ser valorizado esses pontos de encontro, né, para que não hajam aí aquelas coisas que já caminham para um outro lado, né, que é a moto empinando, essas coisas, por falta às vezes de um lazer, né, de um ponto de encontro. Acredito eu que o pessoal se organiza no sentido de fazer até aquilo que não é permitido, né? Que é exatamente essas questões, esses esportes radicais, quer dizer. Então, onde tem um futebol aí, que é uma coisa super sadia, uma coisa voltada até para a saúde, né, de certa forma, é muito saudável praticar esporte, e que tem uma organização igual tem nos nossos campeonatos aí, né, dá esse tanto de gente que comparece aí para assistir às partidas, nota-se que é exatamente por falta de outros aparelhos públicos. Então vamos valorizar, vamos prestigiar, né, procurar manter sempre a ordem, porque realmente é uma coisa conservar, fantástica. né? E conservar. E conservar, que é importante. Isso mesmo. Você está com o nosso Luiz Fernando aqui. Isso, o Luiz Fernando é o diretor do CRB, né, do time que sagrou-se campeão, aliás, pela 6ª vez, né, lá na Copa Periferia Norte, nesse caso, lá na Favela do Simeone. E o Luiz é um companheiro aí que se integrou à nossa equipe da diretoria, né, no campo, para poder a gente fazer exatamente isso, essa reparação, essa coisa toda, para dar manutenção no campo, sempre pedindo aí a força, o apoio da prefeitura, que lamentavelmente nem sempre acontece, mas efetivamente o Walter Gomes, né, o nosso vereador, é quem apoia a gente ali, né, mais aquilo que a gente faz com as equipes ali e tal, para a gente poder fazer um comércio quando é possível, né, para colaborar com a gente também, para a gente poder dar sequência aí nessa montagem de campeonatos, né, com o campo num estado razoável aí para ser utilizado e desenvolvido as atividades esportivas. Tudo bem com você, Luiz Fernando? Foi um prazer estar aqui com vocês, um bom dia a todos que estão assistindo a gente. E falar, né, que a gente está muito feliz com a conquista, depois de 6 anos que a gente conquistou o título. Essa final de semana a gente conquistou e a família CRB está muito feliz com isso.
E é uma homenagem ao Clube de Regatas Brasil, né? O time alagoano. Isto. Inclusive o símbolo é muito igual, né? Tá até tudo igualzinho. É quase igual o símbolo deles, né? Você foi programado pela nossa diretoria, né? Fazer um símbolo igual o do CRB de Alagoas, né? E mais uma vez, falar que a gente está muito feliz com essa conquista, tanto nós como os moradores do Simeone. E como é que foi o jogo, Toninho? Ô Renê, olha, a partida, os jogos de ida, né, ou seja, no domingo anterior, foi 1-0 para o CRB, né? Um jogo muito igual, o placar já mostra isso. E no domingo seguinte, que foi a finalíssima, ou seja, anteontem, foi um jogo também muito disputado, partida daquelas, sabe? As partidas eletrizantes, né? E foi uma partida eletrizante, o árbitro apitou muitíssimo bem, foi muito elogiado assim por sua atuação. E do jogo assim em si, foi super disputado, assim, um jogo limpo, muito brigado, mas na bola, como nós fizemos reunião com as duas equipes no meio do campo ali, antes da partida, e pedimos, né, que fosse assim e tal, né, para todo mundo procurar valorizar o local, né, e a própria torcida que estava ali fora, que estava super lotado o campo, né, para que as pessoas foram ali assistir futebol e tal, né, e vão assistir futebol e não problemas, confusão, aquelas coisas que são bastante típicas, né, de uma final. Então foi maravilhoso tudo ali, foi excelente. Só tenho a agradecer o pessoal da diretoria, o vereador Walter Gomes, que esteve presente fazendo a entrega da premiação, que nos ajuda no campo e em todos esses campos que ele tem campeonato, lá no Canindé do Simeone também, né? Então, a gente ficou de lá muito feliz, mais uma vez, visto que é a 16ª edição, né, Renê? Já tem 16 Copas aí realizadas de forma ininterrupta, né? Ô, Luiz Fernando, como que é a disciplina do campeonato? Tem muita confusão, agressões a árbitros, coisas que a gente vê no nosso amador que muito entristece. Graças a Deus, esse campeonato nosso, que é a 16ª edição, graças a Deus não teve problema nenhum, foi tudo certinho. E como é que vocês conseguem segurar o atleta e até o torcedor? Assim, a gente tenta conversar com todos os representantes dos times, né? Que não pode haver agressões, né, ao árbitro, e a gente faz segurança ali com eles, né? Conversa antes, marca uma reunião com todos os times antes e fala para cada time como que é feito o campeonato ali, para chamar mais público, né? O nosso campeonato está sendo bem afastado. Hoje não, graças a Deus, nós estávamos voltando a encher o campo de novo. Houve alguma agressão ao árbitro nesse campeonato? Não, graças a Deus não teve nenhuma agressão. Invasão de torcedor? Não teve. Teve assim, comemoração, né? Certo. De time. Mas para né? querer agredir jogador ou para querer agredir a arbitragem, não? Não teve. Poxa, isso é muito bom a gente ouvir, né? Acho que a gente chegou a esse momento no grau de instrução, de educação, que exige isso, né, Antônio Carlos? Sem dúvida, Renê, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o caminho. Com essa declaração do presidente aqui, nós ficamos muito mais tranquilos, até para nós da imprensa e todos aqueles que estão dirigindo, que estão tentando se manifestar, até na promoção dos campeonatos amadores, vão fazer. Agora, eu queria, se você me permitir, primeiro cumprimentar o Toninho, desejando a ele um feliz retorno. Estava com saudade de tudo aquilo, os nomes dos times, coisa e tal. Eu estava com muita saudade disso. Agora, eu tenho pelo menos duas perguntas. Vou fazer uma, pelo menos, aqui, que é a menos triste, é a mais alegre. Eu entendi bem, ou você falou, ou o próprio Renê falou, que tinha cerca de 3 mil torcedores. Isso. Nesse... Ora, se tinha 3 mil torcedores, eu gostaria que o Toninho confirmasse, é muito mais que tem em Botafogo Comercial. Isso já faz tempo que está acontecendo no esporte, no futebol amador. Quer dizer que então... O público da Várzea supera o público de Santa Cruz. Então aquela besteira que eu falo aqui com frequência, de que há necessidade premente de incentivar, de promover, de fazer, de realizar os campeonatos da periferia, das periferias de Ribeirão Preto, os campeonatos amadores, é de essencial importância, de fundamental importância. É isso que eu queria dizer. O CRB para agora, espera o próximo campeonato, ou já tem campeonato em vista aí, Luiz Fernando? Não, aqui daqui uns 15 dias começa o novo campeonato, a gente está com o mesmo projeto de comemorar mais um caneco, se Deus quiser.
Perfeito. E como é que faz? Você mantém o time, perde jogador? Não, com o começo de amador, a gente acaba perdendo alguns jogadores. Mas o meu projeto é manter a base que foi campeão. Que campeonato vem aí, Antônio? Toninho? O Renê, eu vou completar uma resposta que o Luiz te deu sobre a questão de como segura os jogadores para não haver esse tipo de agressão a árbitros ou brigas dentro de campo. Isso aí basicamente é bem o que ele disse, né? A questão de conversar bastante. Tem outros membros da comunidade que conversam muito ali e tal, né? Torna-se uma regra para o local, tanto no Canindé de Areia como lá no campo da favela. Agora, basicamente, é por conta do regulamento. Tá? Você põe um regulamento e você cumpre o regulamento. Até porque não adianta fazer um regulamento para não cumprir. Lá o jogador deu um chute sem bola no outro por trás, ele está eliminado do campeonato. O cara brigado, é um tapa no outro, um tapa na cara, uma cotovelada, ele está eliminado do campeonato. E se ele ameaçar agredir o juiz, se ameaçar, ele não precisa agredir o juiz. Se ele ameaçar que ele segura daqui para ele não pôr a mão no juiz, ele está eliminado automaticamente do campeonato. E se não houver uma imediata reação por parte dos outros jogadores e diretores da equipe para conter a violência, aquele indisciplinado, é eliminada toda a equipe. Tá? Então é um negócio bem rigoroso, né? A gente tenta fazer de uma forma bem rigorosa, porque assim Mas isso está escrito, né? Toninho? Está escrito, é um regulamento. É um regulamento, viu? Então, e outra coisa, se a equipe for eliminada, ou o jogador individualmente foi eliminado após a 6ª rodada da primeira fase, né? Ou seja, quando entra já nos mata-mata ali, ou seja, o cara perde o primeiro jogo de ida de 3-0. Chega, tá acabando o jogo, ele tá perdendo já de 1-0, de 2-0, ele vê que não vai lá e tal, e meter o pé no outro, vou arrumar uma briga e tal, mostrar que eu sou homem, porque eu já tô fora mesmo. Muito bem, para coibir isso, esse tipo de ação, coisa que graças a Deus não acontece, nós colocamos isso já tem desde o início dessas Copas aí, que foi colocado o jogador que foi eliminado após a 6ª rodada da primeira fase, né, onde a sua equipe já poderia eventualmente estar sendo eliminado, ele simplesmente não disputa a próxima edição do campeonato. Fica eliminado do campeonato seguinte, visto que sua equipe já estaria sendo eliminada mesmo, né, então não estaria cumprindo nada. Né? Então, com isso aí, a gente vem tendo êxito. Ali, olha, bem como lá no Canindé também, né, os campeonatos, Renê, eles começam e eles terminam. O Luiz falou, porque o Luiz chegou mais recente agora, né, ele falou do último. Mas isso aí, normalmente, claro que existe alguma oscilação, às vezes, tal, que a gente precisa dar uma apertadinha daqui, outra dali, junto com a comunidade, para poder melhorar, né? Quando a gente vê que está dando aquela mudadinha, a gente já aperta e tal, para voltar ao normal. Aquilo ali é 4, 5, 6, 7 campeonatos seguidos que você vai assistir jogo ali, você não vê nada, é como se fosse uma água do mar serena, aquelas pequenas ondulações que seria, né, as torcidas comemorando e tal, mas é tranquilo, entra campeonato, sai campeonato, jogo de final é só mais aguerrido, é a vontade de ganhar, mas a disputa sempre pela bola, não tem esses problemas de bater em juiz, disso, daquilo, isso aí não existe. Que bom. Né? Graças a Deus. Você tem mais alguma coisa para completar? Eu tenho para te falar, Renê, complementar aqui, né, a conquista que foi domingo agora lá no campo da favela, o CRB aí, parabéns mais uma vez, né, conquistou o seu 6º título, né, parabéns a toda a torcida do CRB, ao Edinho, o Carlinho, a turma toda lá, né, ao Luiz aqui, que é o técnico, o diretor do CRB e também do nosso campo ali, do campeonato. O Grêmio Avelino teve a sua primeira participação, né, ficou aí com... Parabéns ao pessoal do Grêmio Avelino, que conseguiu aí o vice-campeonato, né? E o Canecões, né, que é o último campeão, né, da 15ª Copa. Quem foi campeão foi exatamente a equipe do Canecões. Né? E nessa vez, agora nessa edição, eles foram eliminados na fase semifinal exatamente pelo GR Avelino nos penais, né? Tiveram 2 resultados iguais ali. Então, o Canecões ficou com a 3ª colocação, queria aí dar parabéns ao pessoal do Canecões, né? E mudando para o outro lado, né? Dizer ainda que, ainda na Copa Periferia Norte, que qual é o nome do goleiro menos vazado lá? O Renan, é isso mesmo, foi marcado aqui, ó. O Renan, né, do CRB, foi o goleiro menos vazado da competição, foi premiado por isso. O Felipe Valesteiro foi o artilheiro da competição também do CRB, né, também foi premiado por isso, parabéns a eles aí. E teve o jogador de destaque, foi o Pedrinho, do GR Avelino, né, que foi escolhido pela diretoria como o jogador de destaque da competição. Né. Aí mudando de
de campeonato, Renê, voltando lá para o domingo anterior, que foi dia 28/7, a final do Simeone, onde nós falávamos aqui que teve aí, se não 3.000 pessoas, muito próximo disso, saía que estava super lotado, até porque o campo é maior, né, lá no campo do Marmita, né, onde estava se dizendo que tinha coisa de 3.000 pessoas, e lá no Canindé de Areia também nós já tivemos esse público lá tranquilamente, lá é uma coisa de louco, fica extremamente lotado, é uma farra só, uma festa só, é rojão para lá para cá, e uma coisa ordeira, uma coisa onde o povo não briga, sabe, aquela coisa maravilhosa, o povo vai fazer festa mesmo, é um ponto de encontro maravilhoso, coisa show de bola, né? Então lá nós tivemos ali o FDP, né, que conquistou o seu segundo título, foi campeão do FDP, que venceu a equipe do Simeone por 3-2, não, venceu o Simeone por 3-1, o FDP. Venceu por 3-1 num jogo onde ele já havia vencido a primeira partida por 1-0. Né? Então confirmou aí o título, né? Mostrou uma certa superioridade. A equipe do Simeone, tradicionalíssima, está comemorando 30 anos agora, a equipe onde eu joguei pelo menos mais de 10 anos, aí, ainda mais quando eu era mais jovem, não que eu mais jovem, né? Eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. Não dava conta de jogar bola, né, Antônio Carlos? Verdade. Então, conquistamos aí na nossa passagem por lá vários títulos também, graças a Deus, junto com outros companheiros ali das antigas, né, como nós falamos, né, da velha guarda do futebol do Simeone, que ali é história, Simeone é a história do futebol, né? Então, teve o Simeone, a equipe do Simeone, que foi a vice-campeã, né, e última campeã também, né, foi o Simeone. E em terceiro lugar ficou a equipe do Beira-Mar, que após vencer o jogo de ida por 4-0 da equipe do DPA, que está sempre nas finais ali também, não teve a felicidade ainda de conquistar um título, mas está sempre chegando entre os quatro. A equipe do DPA foi derrotada nos jogos de ida por 4-0 pelo Beira-Mar, e que perdeu nos penais para o Simeone na semifinal, né, nessa edição. E o Beira-Mar também bateu no último jogo, no jogo da volta agora, bateu a equipe do DPA por 3-0, né? Foram 2 goleadas aí. Então o Beira-Mar ficou com a terceira posição e na quarta posição ficou a equipe do DPA. Parabéns aí a todos, tanto na periferia norte como no Canindé de Areia. E agradecer aqui também o vereador Walter Gomes, que ajuda muita gente ali. Graças a Deus, né? A gente tem ele, senão a coisa seria bem diferente. Né? E olha, com o apoio da ACLE, Associação de Cronistas e Locutores Esportivos, vai começar a primeira Copa Imprensa de Futebol Amador. Próximo dia 18 de agosto. A primeira rodada marca Guarani e Heitor Rigon. São Bento e Vila Elisa. O SKA, que é o Rigolense, enfrentando o Santos. O Águia Azul encara Mancha Alvinegra. Vila Virgínia Havaí. Paulista e Vila Carvalho. São 12 clubes jogando entre si, classificando 8 equipes para o mata-mata final. Luiz Fernando, obrigado pela sua participação. Obrigado para você. Sucesso ao seu time, estamos aqui sempre à disposição para divulgar as coisas da competição e do Clube Regatas Brasil, o CRB. Obrigado, Toninho. Eu que agradeço, Renê. O 9 na área volta já. Vamos falar de Comercial e Botafogo, galera amiga? Botafogo já está treinando, já está se preparando para o jogo de decisão no final de semana, sábado, 17 horas, no estádio Santa Cruz, contra a equipe do Lajeadense. O Botafogo precisa muito dessa vitória, o Botafogo necessita muito de vencer. O jogador Leandro, que não pôde estar com a delegação do Botafogo dentro de campo, mas esteve com a delegação do Botafogo em Londrina, está à disposição após cumprir a suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. Além de Leandro, Ivan Baitello também terá o retorno do jogador Gustavinho, lateral direito, que vai ficar à disposição do técnico. O volante César Gaúcho, que saiu do jogo contra o Londrina com dores musculares na coxa, é dúvida para a partida desse sábado. O jogador aguarda o resultado do exame para saber a condição, se terá ou não recuperação até o dia da partida. São os problemas iniciais do técnico Ivan Baitello, com boas notícias. Gustavinho à disposição dos treinamentos e Leandro também à disposição do técnico para o jogo do final de semana. E Fábio Gama. E Fábio Gama, que não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum.
coisa funciona assim, René, eu quero copiar você. Você falou nas manchetes iniciais do programa, e eu tenho falado durante todo esse período aqui, que você acredita, você disse isso, tá certo? Eu quero falar a mesma coisa. Eu continuo acreditando. Sabendo mesmo que é muito difícil, eu acredito. Se o Botafogo, mais uma vez, demonstrar agora, no próximo jogo, que tem bala na agulha e vencer essa partida, a coisa pode degringolar nada. Pode mudar e pode até conseguir essa classificação. Como não tem nenhum problema do ponto de vista técnico com os jogadores, tem o retorno de Leandro, que para mim, eu não sei a opinião sua e das demais pessoas, mas para mim, o Leandro é hoje o melhor jogador do Botafogo, pelo menos é aquele que impulsiona, é aquele que carrega o time, é aquele que comanda lá dentro de campo o time. Eu acho que a coisa vai funcionar. E tem essa possibilidade. Nós estamos sabendo que o problema está na calculadora. Parece até que a venda de calculadoras na cidade aumentou muito. Não é? Todo mundo, tudo quanto é o torcedor do Botafogo, e até aqueles que não são, tá certo? Estão comprando as calculadoras para ver. Os que não gostam, para ver como vai fazer para não subir. E aqueles que gostam estão fazendo todos os cálculos e eles existem com possibilidade de o Botafogo conseguir a vaga para a próxima fase. Após o jogo com Londrina, no empate de 0-0, ducha fria em cima dos jogadores, comissão técnica e diretoria. Desânimo total. Ninguém mais acreditava na possibilidade do Botafogo. Até porque ninguém acreditava que o Metropolitano fosse perder para a equipe do J. Malucelli. Havia uma diferença de 30 minutos. E o J. Malucelli ganhou de 3-1 e reacendeu a esperança e devolveu o Botafogo no jogo. O presidente passou a acreditar na tradição tricolor e ele fez um apelo para o torcedor panterino. Vamos acompanhar e ouvir o que disse o presidente do Botafogo, Gustavo Assedi. Acho que o jogo foi um jogo em que o Botafogo teve uma superioridade técnica clara, sobretudo nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo e nos últimos 30 minutos do segundo tempo. O Botafogo dominou o jogo, o Fábio Gama entrou bem demais no segundo tempo, né? Nós tivemos destaques individuais importantes, como o Guilherme Alemão, o Emerson Alemão, o Henrique Matos, uma partida soberba. O Botafogo individualmente esteve muito bem e em mais da metade do jogo dominou o adversário, né? Faltou o gol, eu acho que nós tivemos mais oportunidades que no campeonato inteiro. Infelizmente o gol não saiu, mas a vitória do Malucelli mantém o Malucelli vivo, né? E mantendo o Malucelli vivo, nós não vamos ter galinha morta aqui contra o Londrina, né? O Malucelli vai jogar contra o Londrina depois dessa rodada na outra, ainda com chance de classificação, e isso pra gente é muito bom, porque um time vai tirando ponto do outro. Eu acho, Rafael, que nesse momento os dois favoritos para a vaga, dada a situação que o Londrina vive, que não vive um bom momento, né, dentro do campo, eu acho que os dois favoritos são os dois nossos adversários próximos, Lajeadense e Metropolitano. E na minha opinião, dificilmente o Botafogo não se classifica se conseguir os 12 pontos. Eu acho que não está nos outros o grande desafio do Botafogo, está em nós mesmos. Conseguir finalizar, ter o apoio da torcida, ter um pouco mais de compreensão da imprensa também, que eu acho que nessa hora tem que nos ajudar, nos empurrar aí com a gente. O Botafogo tem dado resposta, o Botafogo tem lutado demais, né? Eu sei que foi muito duro o empate contra o Malucelli semana passada, nós bobeamos ali no segundo tempo, mas eu acho que a volta por cima está começando, o Botafogo vai fazer seus 12 pontos e vai se classificar. Eu também acredito nessa classificação do Botafogo, Antônio Carlos. Eu desde o início acredito na tradição do Botafogo, que nos momentos mais difíceis o Botafogo consegue se superar, sai das cinzas para a glória. Botafogo, você é o time de chegada, sempre foi dito isso, é tradicional. O presidente disse, o René disse, e eu, que não sou ninguém na ordem das coisas, posso dizer, estou acreditando muito. Eu sempre disse numa brincadeirinha que existia uma lamparina no fim do túnel, uma luzinha no fim do túnel, uma lanterninha no fim do túnel. Agora, essa lanterninha está ali, com aquele foguinho sem vergonha, coisa e tal. A lamparina está com aquele foguinho sem vergonha. Mas ainda assim eu acredito. E vou torcer muito. Vamos ver. Vamos lá, Botafogo. Quem sabe se não é essa vez, é nesses dois jogos agora que o Botafogo vai definir a sua classificação para a próxima fase. E tem que definir nesses dois jogos. Eu estou muito, muito tranquilo para dizer que acreditem muito nessa reação do Botafogo. E acho que você, torcedor, precisa acreditar também.
precisa acreditar também. Ir no estádio do Botafogo, mas ir com espírito armado de incentivo para empurrar a equipe em busca de uma vitória, não apupar no primeiro momento, no primeiro erro, na primeira jogada que não dê certo. Não, mude o seu comportamento. Seja um parceiro do seu time, na verdade. Eu costumo dizer, o torcedor precisa ser cúmplice do seu time de futebol e a hora é agora, a hora é esta. Bom, no comercial o time se apresentou depois de folgar no final de semana, está treinando com o técnico Gil Baiano, se preparando para um grande clássico, um clássico tradicional dessa região, que é o jogo com o Sertãozinho. O treinador está muito à vontade para definir o time, não terá o zagueiro Hélio, que foi expulso de campo, e aí está o grande problema. Quem substituir? O especialista Julião da posição ou improvisar o Henrique Mota? Claro que o especialista tem que jogar. Até porque esse menino Julião é um atleta que a diretoria tem confiança e aposta nele. Só que tem que ser dado uma oportunidade para ele jogar. Se não for dado uma chance para ele jogar, como é que ele vai aparecer? Não tem jeito. Agora, em compensação, já que você falou que a defesa tem esse pequeno problema, que o técnico com certeza vai definir, tem a presença quase que assegurada do Leandro Paulista. E vai jogar contra o seu ex-clube. E o do Leleco. São jogadores Leleco, que vão ficar à disposição, que né? Estão à disposição. Eu estava lendo uma entrevista do Leandro Paulista, ele disse que está muito à vontade, muito tranquilo para jogar contra o seu ex-clube e vai fazer de tudo para mostrar o seu futebol. Aquele futebol que o consagrou mais recentemente, porque ele já teve passagem teve outras passagens para o Ribeirão Preto, mas aqui no Sertãozinho ele se destacou no último campeonato, na última participação. E ele estava dizendo isso. Então, estou acreditando muito também no comercial, na próxima partida contra o Sertãozinho, lá em Sertãozinho. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado. Galera, amigo, 9 na área, volta amanhã, quarta-feira. Tchau.